mais um debate Conta Lá e que antecede as próximas eleições autárquicas de 2025. Aqui vão ser debatidas ideias, propostas e lançados desafios para o poder local. E hoje falamos do concelho de Palmela, pertence ao distrito de Setúbal e à área metropolitana de Lisboa. Um concelho rico em património cultural e natural, com destaque para o castelo e para a Serra da Arrábida. Palmela desempenha também um papel significativo na economia nacional, devido à presença da Auto Europa, a fábrica de Volkswagen, que emprega cerca de 4.000 trabalhadores e que contribui com cerca de 3% para as exportações do país. É um concelho que mantém uma percentagem razoável de jovens, mas neste momento a população idosa já ultrapassa a população mais jovem, o que significa que o concelho enfrenta já problemas de envelhecimento da população. Para este debate, nós convidamos todos os partidos com representação na Assembleia Municipal e desde já agradeço a presença de todos os meus convidados que passo a apresentar. Do meu lado direito tenho Ana Teresa Vicente, candidata pela CDU, CDU que neste momento governa a Câmara de Palmela. Ao seu lado está José Carlos Sousa, candidato pelo PS. Ao lado, Carlos Oliveira, candidato pelo Bloco de Esquerda. Aqui do meu lado esquerdo temos Roberto Cortegano, da coligação que junta o PSD e o CDS, e Afonso Brandão, do Chega. Muito obrigada. Vamos então conversar um pouco sobre ideias e propostas para os próximos 4 anos e quem sabe mais ainda. E começamos aqui por questões que se prendem com aquilo que eu acabei de dizer na minha introdução, a saúde e os serviços sociais. A começar por uma questão que tem surgido que surgiu recentemente nas notícias, que tem a ver com os lares de idosos. Em 2024, segundo dados que eu consegui apurar, foram encerrados 5 lares de idosos por denúncias de maus-tratos, falta de condições, incumprimento de normas. A minha questão prende-se com o seguinte: ao chegarem à Câmara, tendo conhecimento destas situações, o que é que se propõe a fazer? Porque os lares são necessários e os lares, como resposta pública, são insuficientes ou são inexistentes. O que é possível fazer para garantir que há lares, e até porque a população de Palmela está a envelhecer, e que esses idosos são tratados com dignidade? Podemos começar por Ana Teresa Vicente. Muito obrigada. Em primeiro lugar, queria dizer que essa tendência que agora também se manifesta no concelho de Palmela é uma tendência nacional, não é? No país. Até há pouco Palmela, curiosamente, porque tem tido um crescimento demográfico significativo e continua a ter mais crianças. Continua a ter mais crianças. Os números dizem isso. As necessidades relativamente a novas salas de aulas confirmam isso. Portanto, diria que é uma tendência que exatamente, portanto, no fundo, entrando em linha com o que se passa no país. Eu queria dizer que, apesar dessas experiências mais desagradáveis, que obviamente têm que ser corrigidas, julgo que a Segurança Social tem uma intervenção muito importante e é naturalmente quem tem a competência para a exercer, mas gostava de sublinhar que, no caso do concelho de Palmela, existe também uma oferta muito significativa, organizada e colocada em prática, nomeadamente por instituições particulares de solidariedade social, com grande dignidade, grande capacidade. Muito significativa, e, portanto, significa que existem quantos lares? Existem vários. O que se passa neste momento é que, infelizmente, por um lado, no apoio à terceira idade, como de resto na saúde, não é? Que são áreas que se percebe que também podem constituir áreas de negócio, naturalmente há quem arrisque e faça coisas sem a mínima dignidade. Portanto, os problemas que têm sido identificados são fundamentalmente em lares pequenos, sobretudo, privados, que não têm condições para exercer a sua função. Eu não estou a falar das condições, eu estou a falar daquilo que é necessário facultar a quem tem os lares e quem dinamiza os lares
para garantir que essas condições são dadas aos idosos? Repare, vamos ver. Estou a falar da prevenção, não estou a falar da punição, digamos assim. Sim. Mas repara, a punição tem que acontecer porque quem abre um lar tem que o fazer de acordo com todas as exigências legais. Quer dizer, nós não podemos baixar o nível de qualidade na prestação de cuidados e de assistência às pessoas idosas, à infância, no fundo aqueles que são, por definição, que têm menos capacidade de se defender ou menos condições para se defender. Portanto, o que está em causa é efetivamente que os lares que são abertos, que o sejam e que exerçam a sua atividade em condições. E, portanto, isso só mesmo as entidades oficiais é que podem exigir e fazer cumprir. Quando me pergunta... Não é possível estabelecer parcerias com os lares mesmo, os privados? Claro que sim, existem. Nós temos soluções, no caso do Conselho de Palmela, para além das instituições particulares de solidariedade social, temos também articulação entre privados e PSS e até o próprio setor público, porque a Segurança Social, a própria Segurança Social tem acordos com estas entidades. Para fazerem o quê? Para cuidar, seja para exercer atividades de prevenção do ponto de vista daquilo que é a atividade diária. Há situações mais delicadas, o caso, por exemplo, de pessoas acamadas, também existem acordos, porque muitas vezes as instituições atingem os seus limites, portanto, há cooperação. Eu acho que, apesar de tudo, sendo críticas as situações identificadas, não posso dizer, no caso do Conselho de Palmela, que a situação seja uma situação crítica em geral. 5, pelo menos, que no Conselho... espero com legitimidade, claro. José Carlos Sousa, esta questão da terceira idade e da proteção da dignidade das pessoas mais idosas é uma preocupação do PS e considerando os casos que vieram a público relativamente à Palmela? Boa tarde a todos e todas, boa tarde também para quem assiste. Não posso dissociar aqui a minha condição de Presidente do Conselho de Curadores de uma fundação, que tem também a questão dos idosos em cima da mesa, com um lar de idosos, com o apoio domiciliário, enfim, com todas essas valências que são necessárias para dar esse apoio. Da parte do município, que tem que existir objetivamente e que já tem existido espaçadamente, diria assim, é a cedência de terrenos para, em conjunto com as instituições, IPSS, Misericórdia, como é a Misericórdia de Palmela, que vai agora avançar com um projeto a título pessoal, tentarmos criar a melhor solução, e a melhor solução é ter condições para acolher esses idosos, porque quando esses idosos acabam por ser, ponho entre aspas, expulsos desses lares que não são legais, têm alguma dificuldade em ser acolhidos pela própria Segurança Social. Acabam por ser as IPSS a substituir-se à própria Segurança Social para lhe dar a resposta. E aquilo que o município tem que fazer claramente é partilhar aquilo que tem em termos de espaços, no sentido de poder concorrer PRRs, o que seja, agora com as questões da CIM de Setúbal, ou da Península de Setúbal, com a desagregação, não da área metropolitana de Lisboa, mas da autonomia da CIM, haverá com certeza mais possibilidade de se ter recursos financeiros da União Europeia, no sentido de podermos também, enquanto município, concorrer. E esse concurso fará com certeza com que tenhamos a possibilidade de apoiar. Esse apoio não pode única e exclusivamente ser só as questões de PRR, que, por exemplo, são 80% e a instituição tem que avançar com os outros 20%, e às vezes é muito complicado, porque o cash flow das instituições, enfim, não é tão grande quanto se gostaria, mas acho que o município tem que ter uma palavra a dizer nesse sentido, no sentido de cuidar, de preservar. Está a falar de espaços, criar espaços. Eu falo de criar condições humanas, ou seja, quem trabalha nessas instituições está preparado? Precisa de ser preparado? É possível, por exemplo, fomentar a formação? Repare, vamos pôr as coisas aqui a diferentes níveis. Há obrigações que é preciso. As questões da formação são questões que as instituições têm que ter, e têm que ter essa garantia quando assumem e quando empregam, seja para que a área for. Como sabe, a questão dos idosos está estudado desde há muitos anos esta parte, que quem trabalha com idosos é quem não conseguiu ter emprego noutras áreas. E, portanto, já temos ali um público que trabalha muito criterioso e escolhido já de uma forma muito de final de linha. Exatamente.
E, portanto, precisamos de os formar, precisamos de os motivar, precisamos de lhes pagar convenientemente, porque estes ordenados são todos ordenados mínimos na maior parte dos casos, e precisamos de ter a noção de que o Conselho precisa ter resposta para os idosos que estão lá, mas o Conselho tem mais 4.500 habitantes A questão desde é, 2021. fiscalizam-se as instalações, mas fiscaliza-se... Mas não é o município que fiscaliza. Não é o município. Não é o município essa é que é a grande questão que é preciso A Segurança Social tem que separar. fiscalizar. É isso, é. O Não é uma município tem que competência apoiar, municipal. claramente, Exato. na Por isso é que prossecução eu do pergunto o que é que objetivo o da... município pode fazer. É o que eu lhe estou a responder. É isto que o município pode fazer. Agora, a fiscalização, a única coisa que nós podemos fazer, objetivamente, enquanto município, é tentar perceber se alguma denúncia chega junto do município, sinalizar junto da Segurança Social, no sentido de essa Segurança Social poder intervir. Só a este nível. A outro nível, não. Mas Será que estamos todos de acordo com esta limitação para a parceria, a intervenção da autarquia? Mas eu acho que há outro ponto. Já vamos lá chegar. Vamos fazer assim a ronda para não nos perdermos aqui, senão depois... Ok. Carlos Oliveira. Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso contextualizar aquilo que é o Conselho de Palmela em termos de população idosa. É uma população que foi, durante muitos anos, trabalhadora no setor primário, no setor agrícola, e que teve uma carreira contributiva muito deficiente para, neste momento, ter uma reforma que possibilite a entrada numa instituição de terceira idade, seja privada, seja uma instituição particular de solidariedade social. E diga-se, desde já, que não existe uma resposta pública neste momento à altura para dar... Quantas instituições existem? Não tenho neste momento esses São candidatos à esses Câmara dados. de Palmela. Existem várias. Mas pronto. Mas várias são que números? São candidatos à Câmara de Palmela. Agora- Sim, É um sim. assunto pertinente. Sim. Não sabem quantas são as Diremos que existem 7, eu também sou presidente. Sim. Pronto. Ok? Mas, 6, eh, 7. se me permite, sim. Eu também sou presidente da União Conselhia E também não sabe. das IPCs. Não, podia dizer 7, foi o que disse. certo, Sim, sim, certo, sim, sim. certo. Estamos entendidos. Sim, concordo que seja. Mas é... Bom, Mas essas são, são Vou falar? essencialmente instituições particulares de solidariedade social. Certo. E eu gostava, se me permite, acho que o Agora tema é não. muito importante. Agora mas estamos ali a falar. é preciso dizer que foram Oliveira. fechados espaços particulares, não foram espaços das já instituições dissemos isso. particulares Já de dissemos isso. solidariedade Ficou social. vincado. Carlos Oliveira. Ficou vincado, isso ficou vincado. Ficou, eu referi isso. Muito bem. Então, continuando, e vendo no universo de um concelho com uma área tão extensa de 460 km², apenas 7 instituições de solidariedade social que trabalham em parceria com a Segurança Social, é manifestamente muito pouco para aquilo que é as necessidades da população. E aí, Falta saber qual é a capacidade que têm. permita-me que lhe diga que esta tem de ser uma resposta pública e aí a responsabilidade é do Estado Central. Não quero com isto dizer que a Câmara Municipal se demita da sua parte de tentar diminuir ou ajudar a resolver o problema. E naquilo que for possível, enquanto eleito, se os palmenses confiarem em mim e nas propostas que o Bloco de Esquerda apresenta, farei tudo o que estiver ao alcance enquanto autarca para ajudar a solucionar esses problemas. Quer avançar uma medida? As medidas são o apoio aos idosos, nomeadamente a quem está mais isolado, combater esse isolamento, com ajuda no apoio a pequenas obras e a fazer a ligação entre as pessoas e os serviços públicos, nomeadamente a saúde, ou o Serviço Nacional de Saúde, mesmo à Segurança Social e mesmo à Câmara Municipal, aos serviços municipais que são necessários para toda a gente, independentemente da idade que se tenha. Roberto Cortegano, como é que olha para esta questão dos idosos do Conselho e da proteção à terceira idade? Antes de mais, muito boa tarde, cumprimento todos os candidatos, cumprimento também o canal pelo serviço que faz de divulgação das nossas ideias, principalmente pelo serviço que faz a todos os palmelenses. Esta questão dos idosos tem que ser contextualizada naquilo que é o nosso concelho. O nosso concelho é o concelho maior da área metropolitana de Lisboa, tem uma extensão rural muito grande e há muito isolamento de pessoas idosas. Há pessoas completamente afastadas do que é um centro urbano e que não têm as mínimas condições de saírem da sua casa, da sua rua,
muitas vezes. Portanto, eu penso que deveria de haver aqui, não é obviamente só uma obrigatoriedade do Governo Central, como já aqui foi dito, mas poderá haver muito apoio da parte da Câmara nesta questão da assistência, a criar uma rede de cuidadores, uma rede de acompanhamento a estas pessoas que estão isoladas em casa, de cuidados de médicos de saúde mínimos, aqueles que são mais urgentes, de ter ali à mão um cuidado mais necessário, por vezes apenas uma companhia, e depois temos, e aqui referindo às instituições que há de apoio social em Palmela, que serão 6, 7, o José Carlos Cabrais corretamente, que têm idosos, e eu conheço algumas que tenho também visitado e que sentem muitas dificuldades, por vezes por coisas que não são assim tão difíceis de se conseguirem arranjar. Eu tenho visitado algumas, por vezes têm dificuldade numa cadeira de rodas, numa simples saída que possibilite pessoas com dificuldades de mobilidade. E, por exemplo, houve para a zona, neste caso da nossa freguesia mais rural, por ser a Marateca, União de Freguesias, uma operação integrada do local de apoio de dinheiros do PRR. Estes dinheiros foram distribuídos, portanto, conforme houve candidaturas por parte de associações desportivas, de todo o tipo, e muitas das associações de apoio social que eu conheço, Centro de Apoio Social, por exemplo, das Lagamessas, da Lagoa do Calvo, que muitas pessoas às vezes nem conhecem, nem sabem onde é que estão, e onde estão pessoas a trabalhar voluntárias, portanto, da direção, administrativos, que vão para lá dar o seu tempo. Como é que isso vai, enquanto a questão que nós estamos aqui a falar dos idosos? Estes centros têm idosos e têm estas dificuldades que muitas vezes a Câmara podia auxiliar. São pessoas que muitas vezes também necessitam de apoio, porque têm centros de dia, por exemplo? Têm centros de dia, poderiam avançar para a recepção de muito mais idosos, porque têm planos e têm terrenos para expandir o que têm agora edificado e não conseguem. E não conseguem por dificuldades no licenciamento da Câmara. Como eu ia dizendo, esta operação integrada local, que contemplou 6 milhões e qualquer coisa para esta zona rural, em que muitas coletividades, associações puderam concorrer, e muitas destas IPSS não sabiam que existia. Não sabiam que havia. Há uma dificuldade muito grande por parte da Câmara de Comunicação em chegar a informação a estas pessoas, que muitas vezes são voluntários que lá trabalham na parte financeira, na parte administrativa, e aqueles que trabalham, pronto, mesmo como funcionários do centro, qual a maior dificuldade que sentem? Apoio psicológico. Sentem dificuldades, por exemplo, quando morre um idoso que eles já trataram durante meses, ou muitas vezes durante anos. Sentem-se completamente abandonados sem qualquer apoio. Penso e então propostas para tentar ir ao encontro desses problemas e encontrar soluções para eles? Criar, antes de mais, um gabinete de apoio social, um observatório social na Câmara, que dê resposta a estas questões. Criar uma rede de cuidados que vá porta a porta, que vá por estas zonas e ter com aqueles que ainda estão em casa, que muitas vezes há muitos que nem conseguem chegar ao centro-dia. Já é feito. O nosso território é tão extenso que isso acontece também, mas é feito em muito pouca quantidade. E isto não sou eu que o digo, isto é dito pela população, pelas pessoas que lá vivem, pessoas que vivem no fim do nosso território, onde muita gente do nosso concelho não passa e nem conhece. Vamos passar ali então ao Afonso Brandão, que... ouvi com muito cuidado os colegas que estão aqui no debate e a responsabilidade de parte de facto cai no Governo Central neste tema, de que estas forças todas que aqui estão, umas são governas, outras já foram, com o braço dado de um lado e do outro, e é o que temos. A minha proposta e o que eu vejo como futuro Presidente da Câmara de Palmela é que a senhora referiu aí muito bem que fecharam 5 instituições particulares e temos muitas mais no concelho, e as mais que temos, muitas estão ilegais ainda. Eu visitei muitas, têm condições e tratam bem os idosos, é à vista de toda a gente que lá queira ir fazer uma visita, mas eu acho que a Câmara, através dos serviços técnicos da Câmara e do apoio jurídico, pode ajudar muito estes lares a tornarem-se lares
legalizados. E este é o ponto que eu gostava de agarrar. São questões técnicas. Está a dizer Sim, que muitas eles são ilegais são. por questões técnicas. Exatamente. É complexo. A legislação para legalizar um lar é muito complexa e há muita falta de apoio a estes empresários, que são empresários que nascem dentro do Conselho. Dizer que a fiscalização não é da competência. Eu não estou a falar da fiscalização. Eu estou a falar é cumprirmos a lei. O licenciamento também tem e duas é componentes difícil. completamente diferentes. O licenciamento, peço desculpa porque acho que estamos a misturar muitas coisas diferentes. Acabou de introduzir um ponto que eu acho que é importante, mas que nos deve levar a fazer uma distinção. Repare, no essencial, pode haver um caso ou outro, não digo que não haja, aliás, o José Carlos de Sousa, com a relação que tem com as IPSS, poderá confirmá-lo, poderá haver um caso ou outro de problema de licenciamento urbanístico, que é a competência da Câmara. E sim, tem que ver com o terreno, tem que ver com a construção. A grande questão que é colocada e que leva aos encerramentos que referiu é normalmente questões relacionadas com o funcionamento da... São dois pontos distintos. Deixa-me acabar, por favor. São dois pontos distintos. Não tem nada a ver uma coisa com outra. E a Câmara não maus tem tratos funções e falta de relativamente ao condições exercício têm da que ser atividade. fechados, obviamente, e bem. Mas é disso que aqueles estamos que a têm falar. as condições, que Claro. querem a legalização e que é complexa, a Devem ser Câmara ajudados. tem uma voz aqui ativa que eu acho que não tem tido, peço imensa desculpa, mas não tem tido, tem descurado esta situação, e é uma das preocupações que eu tenho, que é chamar esses lares, a administração, a direção ou a gerência desses lares, e vamos ver como é que vamos fazer que eles se tornem legais. Nada, e que fique claro, tem a ver com falta de condições e maus tratos, e esses serão para fechar quando a fiscalização de quem direito entender que não estão reunidas as condições. São dois pontos distintos. É agarrar aqueles que tratam bem os nossos idosos, mas que lhes falta a burocracia e algum detalhe que as pessoas têm dificuldade em resolver, e a Câmara pode, com os serviços que tem, com o know-how que tem, o conhecimento que tem, dar esse apoio. Essa é a minha proposta. Bom, avançamos. As plataformas de segurança social são complicadas. É que estamos a falar de um licenciamento que é da segurança social. Estamos a falar. No São os vossos essencial. governos, que as têm que ajudar a O senhor desbloquear. nunca teve governo, portanto não pode dizer mais nada. Vai dizer isso a vida toda. Eu assim. até gostava de ter assim. introduzido aqui o tema para além da parte estrutural, mas da parte física, das pessoas que chegou a falar do assunto, que não têm informação e que não têm preparação para lidar com os mais idosos. Mas vamos avançar. Só para, acho que é importante, Palmela, por exemplo, tem neste momento uma residencial para 40 doentes de Alzheimer para abrir dentro de pouco tempo, verbas de PRR, etc, e tem uma residência autónoma para idosos, para 40 famílias, aliás, para 28 famílias de idosos, também para abrir recentemente. Portanto, há alguma coisa feita no terreno, muito sempre, enfim, com algum, ponho este algum em muitas aspas, do município, mas claramente com as instituições na frente e com o PRR sempre por trás de toda esta estrutura. E isso é relevante e isso dá condições para que as pessoas estejam com bem-estar, que é isso que se pretende. Vamos avançando e para um tema que acaba por estar relacionado com isto, que é a saúde. Mas se me permite, ainda sobre isto, eu acho que liga um bocadinho com a saúde. Eu acho que há uma coisa essencial que não dissemos aqui, que é, e essa sim realmente é uma competência do município, para além da questão do licenciamento físico, não é? Das instalações. Que é mais falar da questão humana. Claro, mas portanto a questão humana é uma questão relacionada com o exercício da atividade, não é? E portanto essa tem uma componente que é fundamentalmente segurança social, que define quais são as competências, as regras, as formações exigidas, etc. Aquilo que foi dito aqui, nomeadamente pelo candidato do PSD-CDS, eu gostava de acrescentar que já há muita coisa no Conselho de Palmela. E vem ao encontro precisamente a questão da saúde, as parcerias entre a Câmara Municipal, a Administração Central de Segurança Social, a GNR, que é a entidade que tem funções específicas naquele território e que tem uma relação com as organizações locais, com as juntas de freguesia, visitas regulares. Agora já não estamos a falar de pessoas em instituições, estamos a falar de pessoas em situação de maior isolamento. Já hoje existe um trabalho, existe um projeto específico que a Câmara dinamizou, José Carlos de Sousa conhece, relativo ao contacto e ao contacto de emergência das pessoas mais idosas e mais distantes, e portanto estas são as relações normais das instituições que estão no terreno. A questão,
Não podemos... A questão é, há funcionários suficientes? Nunca é suficiente. Nunca é Em termos de funcionários e em termos de abarcar. Eu diria que nós como país não temos ainda condições para enfrentar esta mudança e este envelhecimento da nossa população. São todos candidatos à Câmara, o que é que pode ser feito nisso? E vamos pegar aqui com o tema da saúde. A falta de profissionais de saúde não é só em Palmela, obviamente, é pelo país inteiro. Não é uma competência também, novamente, da Câmara, mas é possível criarem-se desincentivos, por exemplo. E eu pergunto, vamos passar um bocadinho à frente, porque já estamos aqui para tentar equilibrar os tempos. José Carlos Sousa, o que é que as câmaras podem fazer, ou o que é que propõem fazer se for eleito, para permitir que os médicos e os outros profissionais de saúde, enfermeiros, por exemplo, possam fixar no Conselho? Que estas competências não são competências do município. Eu entendo que tudo o que se passa dentro do território é competência do município. A esse nível, temos objetivamente que fomentar a ida de médicos, nomeadamente os médicos de família, para o Conselho. O Conselho é disperso, já aqui foi dito, não vale a pena dizermos muito mais sobre isso, mas o que é relevante é que, neste momento, quando há concurso e quando há médicos que se candidatam, os médicos não ficam muito tempo no Conselho. E porquê? Pergunta muito bem. E não fica muito tempo no Conselho porque ou as condições dos centros de saúde não são boas, ou estão muito deslocados, ou a população é uma população difícil, alguma coisa acontece. A nossa proposta é muito simples e vale 85 mil euros ano. É propor um subsídio de alojamento para os médicos, 10 médicos, ano, de 500 euros, e um prémio de 2.500 euros numa única vez. Isto são 85 mil euros ano. E isto permitirá que o Poceirão, que Águas de Moura, que Brejo do Aça, que Venda do Alcaide, possam ter médicos permanentes. E essa saída é uma saída que é, eu diria, possível e credível, exigindo que os médicos estejam 3 anos naquelas unidades. 3 anos. 3 anos. E, portanto, esta é a nossa proposta. E tem este valor. Parece-me que vale, claramente, o esforço do município em relação àquilo que será o benefício dos utentes. Eles é que merecem. Carlos Oliveira, candidato pelo Bloco de Esquerda, há soluções a apontar para esta questão da falta de médicos, enfermeiros e não só, e auxiliares? Como disse mais uma vez, a questão da falta de médicos, e não só de médicos, mas como de outros profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros e auxiliares da área da saúde, são da competência do Estado Central. Isto não quer dizer que o município não tenha também que ter ou dar condições para a captação desses profissionais que permaneçam e que prestem agora serviços mesmo uma proposta nesse sentido. Eu também tenho abertura para fazer esse tipo de apoios aos médicos, mas eu quero frisar que compete ao Governo, o que está em funções e os futuros governos que estejam em funções, valorizar as carreiras destes profissionais para que lhes permitam, por exemplo, ter uma casa nos valores que hoje em dia se comportam, que são a habitação neste momento, mesmo para profissionais de saúde, um enfermeiro que ganha em média 1.100, 1.200 euros, não consegue pagar uma casa aos valores que neste momento existem. E, portanto, é muito difícil, sabendo que a maior parte dos profissionais se deslocam da zona norte do país para a zona sul do país, é muito difícil, nos valores que há hoje de habitação, que se consigam fixar em zonas tão periféricas como é o Concelho de Palmela. Mas eu também queria frisar aqui algumas propostas na parte da prevenção. Falou-se aqui muito na parte já de do cuidado à doença e às várias patologias que a pessoa já possa ter, mas acho que na parte da prevenção é preciso que o município também tenha investimento naquilo que são mas investimento em que tipo de ações? Da atividade desportiva, tudo questões que previnem doenças nas pessoas, seja em idade menor, em parceria com as escolas, seja na construção de equipamentos que possibilitem a atividade desportiva e a sensibilização, e mesmo até em parceria com o Serviço Nacional de Saúde, elaborar programas de ação para o combate às várias
doenças que neste momento atingem as pessoas, nomeadamente do foro cardíaco, do foro psicológico, psiquiátrico, etc. Roberto Lopes Cartegano, a saúde para o PSD tem alguma solução que possa ser avançada pela autarquia para garantir médicos à população e outros profissionais? A saúde para o PSD, assim como penso eu, para qualquer um de nós, é sempre uma prioridade e das coisas mais preocupantes. E eu, mais uma vez, pronto, na linha de que há responsabilidades que são totalmente do Estado ou que são maioritariamente do Estado, não consigo aceitar isso numa autarquia que, para mim, tudo aquilo que se passa no Conselho, a autarquia pode sempre fazer algo. É o órgão, portanto, digamos, que está mais perto da população. E estando mais próximo é aquele que tem responsabilidade de atender, seja aquilo que for. Tem orçamento próprio. Depois é uma questão de prioridades. Até porque muitas vezes esses orçamentos são compostos por dinheiros que vêm do PRR, como eu já aqui há pouco falei, de um caso, e que a Câmara tem alguma liberdade para o poder aplicar e dar prioridade naquilo que entende. Neste caso, as responsabilidades na área da saúde são com as infraestruturas, portanto, com o cuidado da manutenção dos edifícios. Temos até um centro de saúde recente, a construção iniciada recentemente na Quinta do Anjo, que já muita necessidade fazia. Como? Pela Câmara Municipal. Sim, já lá vamos chegar aqui à Câmara. O terreno, mas foi agora este governo, eu nem ia referir isso, foi agora este governo que iniciou a obra, que já estava... Mas a minha pergunta é como é que se consegue atrair médicos como para... se consegue atrair? Portanto, o José Carlos Sousa já trouxe aqui os números, as contas, os valores, eu não faço esses números nessas contas, porque primeiro teríamos que pôr em plano e depois ver realmente quais os valores que se adequavam e o que é que levaria depois esses médicos a se fixarem lá. Mas não há aqui que descobrir a pólvora. Portanto, nós precisamos de médicos. Se precisamos de médicos, o que podemos fazer é atraí-los. É dar-lhe essas condições, é dar-lhe habitação, ter um parque habitacional para que quem esteja deslocado não tenha que ter a sua casa na sua terra e depois vai para o Pinhal Novo e tenha que pagar outra. Dar-lhe algumas condições nas creches para que os seus filhos possam ter algo à vontade e sentirem-se bem. Ou seja, incentivar, isto também serve para os professores, por exemplo, incentivar estes profissionais de saúde a estarem no Conselho. Os números, depois teríamos que estudar, não sei se são 2.500 euros que os faz ficar. Gostei, a proposta concreta dos 3 anos parece-me muito boa e razoável. Os valores, obviamente, que não vou estar aqui a lançar valores, que depois teríamos que ver o que é que se poderia, até em relação ao orçamento, ou o que é que se pode aplicar. Eu também posso lançar números, se eles depois aplicam ou não, não me vou comprometer com valores desse nível. Afonso Brandão, como é que eu chego olha para esta questão da falta do Governo Central, seja ele qual for, a trazer profissionais de saúde para Palmela. A Câmara deve ter... Como é que se faz isso? A pressionar? É reunir com o Governo Central e insistir? E não já foi aqui dito e eu concordo, não achar que é um problema do Governo e que não é uma responsabilidade também de quem gera a Câmara. Portanto, é reunir, é massacrar. A palavra é massacrar, até trazer profissionais de saúde para o nosso Conselho. É termos habitação de serviço para estes profissionais e para professores, para aqueles que são difíceis de fixar no Conselho, portanto ter aqui uma atração que possa ajudar a trazer também e a fixar estas pessoas cá durante o período que estão em funções no nosso Conselho, a habitação, ter uma série de casas. Vai ao encontro aqui da ideia do PS? Não ouvi bem essa parte, só ouvi até porque não sei, eu gostava de saber se essa proposta do PS, porque o PS tem um vereador no Executivo da Câmara, se já foi feito ou se é só agora. É porque se é só agora já pega... Eu ainda não falei, mas deve ter, eu não confundo. Eu não confundo. Ter um vereador na Câmara não é o poder da Câmara, o poder da Câmara... Não é levar as propostas. Não, tem propostas, até porque o valor da saúde não é deste vereador. Do senhor não parar. Bom, então... Portanto, é ter habilitação, se referenciou, eu concordo, para atrair os profissionais que são difíceis de trazer para o Conselho. Depois acho que há uma responsabilidade da Câmara, que nós falamos aqui em médicos, em enfermeiros, aquilo que é o mais difícil de facto de puxar para o Conselho. Há detalhes que são da responsabilidade da Câmara que não funcionam. E vou-lhe dar o exemplo
O Centro de Saúde de Palmela, fiz uma visita a semana passada, os nossos utentes desmaiam nos dias de calor porque é impossível lá estar, o ar-condicionado, não gostam de ouvir, mas é assim, é da responsabilidade da Câmara, não funciona. Dito pelos profissionais, deixa-me acabar, dito pelos profissionais, não por mim, porque eu fui ver. A Câmara, nós temos, como foi dito e bem, o Conselho, o maior da área metropolitana de Lisboa, uma área rural imensa, em que o Centro de Saúde de Palmela disponibiliza um enfermeiro para fazer serviço domiciliário e a Câmara Municipal de Palmela contribui com um motorista e uma carrinha para deslocar o Sr. Enfermeiro 2 horas, uma vez por semana. É inaceitável, podemos dar muito mais. Bom, Peço tem desculpa, a mas sobre oportunidade de contrapor estas questões. Eu acho são que, mentira? mais uma vez, devemos ser muito honestos relativamente às competências de cada nível de poder ou de cada instituição no nosso país, porque há partidos aqui, nomeadamente, que invocam muitas vezes o cumprimento de regras, não é? E o facto de fazermos valer aquilo que é correto. E, portanto, eu acho que é correto nós olharmos para o país que temos, a legislação que temos e as responsabilidades. Eu concordo inteiramente que um dos problemas do nosso Conselho está ao nível da saúde, exatamente porque temos falta de médicos de família, temos falta de enfermeiros, temos falta de todo o tipo de profissionais. Agora, essa é uma competência do Ministério da Saúde. Não, desculpem. Mas isso até aí nós já sabemos. Já sabe, mas não podemos incorrer no... Já todos dissemos que quem coloca médicos nos centros de saúde não é a Câmara. Mas a questão então, é se é possível à Câmara incentivar, mas eu vou-lhe dizer de aquilo que a Câmara faz. Permaneçam. Desculpe, não é só incentivar. Um dos problemas que está identificado pelos profissionais de saúde tem exatamente que ver com as condições de trabalho nos centros de saúde. As condições de trabalho, sim, nas várias, sejam centros de saúde, sejam extensões. Ora bem, é preciso dizer aqui que a competência, mesmo essa da manutenção dos ares condicionados, passou para a Câmara Municipal de Palmela e eu sublinho que há outras câmaras que não aceitaram as competências da saúde e essa competência é da responsabilidade da Câmara desde o ano passado. Eu, que tenho, enfim, sou utente do Serviço Nacional de Saúde e do CNSAúde de Palmela, ainda há pouco tempo me recordavam isto a dizer, pois é, o ar-condicionado, e houve até um utente que escreveu, sublinharam-me isso, a propósito do desmaio de uma pessoa, o ar-condicionado não funciona há 15 anos, ou seja... Isso significa, desculpe, a Câmara Municipal está a fazer o seu papel. Eu sei que, desculpe, já encomendou ares condicionados para os centros de saúde, está a construir um novo centro de saúde, enfim, naturalmente, que há de ser pago. 15 anos atrasado na Quinta do Anjo. Não. Sim, Como 15 anos atrasado? Tenho que 15 anos reivindicar atrasado. isso aos governos. Aos Tenho que governos. reivindicar isso ao governo do PSD e ao governo do PS. E ao seu? Desculpe, teve lá o braço dado, não leva mal, mas... sabe que o PCP teve responsabilidades no governo, sabe quando? Logo a seguir ao 25 de Abril. Portanto, geringonça o PS não é... ganha umas eleições que não vale uma coisa a é pena. fazer propostas, olha, agora uso o argumento do José Carlos de Sousa. Ana Teresa Vicente, é possível dar incentivos aos médicos e aos enfermeiros para se fixarem? Totalmente de acordo. A Câmara já faz não só este disponibilizar de viatura, mais uma vez numa coisa que não é da sua competência, porque há outras competências que ninguém participa. Quer dizer, ninguém resolve à Câmara o problema das infraestruturas básicas e de outras responsabilidades que são suas. Ninguém resolve à Câmara o problema do apoio aos professores, que são, o problema da construção de salas de aulas, para que também os professores, os alunos e os pais tenham condições para viver a educação de forma mais plena. Portanto, é neste sentido que é honesto dizer quais são as responsabilidades das autarquias, quais são as responsabilidades do Estado Central. Certo. Nós estamos aqui a falar dos contributos e não das responsabilidades. Os contextos são diferentes. Nós podemos fazer, são os contributos, não são as ideias. Disse aqui uma coisa Quando temos curiosa há responsabilidades de pouco, gerir é que é diferente. Mas disse aqui uma coisa curiosa que gostava só de dizer aqui uma à parte. Para terminar esta foi questão. Quando disse que houve câmaras que não aceitaram esta transferência de competências. E a Câmara de Palmela aceitou porquê? Aceitou na altura porque foi feita uma espécie de chantagem pelo governo PS ainda para se iniciar o centro de saúde da Quinta do Anjo, que acabou por não se iniciar. Houve pessoas, não vale a pena virem com esse argumento. houve pessoas do próprio executivo da CDU que foram contra. Portanto, isto é verdade. Portanto, quando disse aqui que a Câmara de Palmela aceitou e houve câmaras que não aceitaram, se não havia condições, porque é que aceitaram naquela altura a transferência de competências? Isabel, permita-me só, eu não posso deixar passar a ronda sem falar da saúde mental. É que o centro de saúde só começou agora. Já falou aqui um pouquinho sobre essa questão,
2 minutos só para falar não posso deixar porque ninguém falou de saúde mental. E eu acho que o município, a esse nível, tem que ter um trabalho efetivo, capaz, com as equipas de saúde que trabalham nas escolas. As questões da pandemia ainda hoje estão em cima da mesa, já há estudos que referem o que é que a pandemia nos trouxe e o que trouxe a estes jovens, e nós precisamos ter uma atenção muito clara com eles e precisamos de os apoiar, e esse apoio tem que ser também trabalhado através dos incentivos que o município possa construir. Tem alguma proposta nesse sentido? É tentarmos ter uma equipa multidisciplinar que apoie a equipa do PES, que está nas escolas, que tem a enfermeira, que tem psicóloga da escola e que tem professores e que tem a EMAI. A EMAI é a equipa multidisciplinar de apoio aos alunos. E, portanto, esta parceria tem que ser implementada e temos que trabalhar e ajudar estas crianças. É fundamental. Dentro das questões da saúde, o PS destaca isso. E vamos passar para outra questão que eu julgo que também vai ser interessante debater, que é a questão da habitação. Mas a questão da habitação, aposto com os senhores que será. Bom, a habitação e o ordenamento do território, que andam aqui um pouco de braço dado. Temos duas questões, ou várias questões que se ligam a isto. Eu, na minha pesquisa, encontrei aqui uma situação que suponho que preocupa toda a gente e que tem a ver com a Palmela Village. Há soluções, isto para enquadrar, é um empreendimento que começou por ser turístico, depois passou a habitacional, depois há problemas com a ETAR, e depois a ETAR não funciona, há esgotos que não são tratados e... há assim um imbróglio. Estamos a falar não é um empreendimento pequeno, é onde vivem porque as pessoas foram viver para lá, algumas centenas de pessoas. Mais de milhares. Certo? Mais de algumas centenas de pessoas. Milhares. Em condições, milhares de pessoas. Em condições complexas. É possível a Câmara, num território tão grande e num empreendimento destas dimensões, agir? Podemos começar aqui entre a Vicente. Muito bem. Tenho que mudar um bocadinho para falar disso. Estou. Muito bem. O Palmela Village é um empreendimento com características muito particulares que surge num contexto de uma legislação muito especial e tem origem ainda no final dos anos 90 e, de facto, é um projeto que claramente não correu bem. E hoje é um problema. É um problema para as pessoas que ali vivem e é um problema para, naturalmente, a Câmara Municipal, porque, enfim, como já foi dito aqui pelos demais candidatos, e eu partilho a ideia de que não há questão que possa ocorrer num território que não envolva, que não diga respeito, que não preocupa a Câmara Municipal. E, neste caso em concreto, preocupa. Ora bem, o que é que... É possível fazer alguma coisa? Claro que sim, está a ser feito. Há duas questões essenciais neste momento. Uma foi desenhada pela atual Câmara, pelo atual Executivo, e que passa pela própria alteração, revisão do plano diretor municipal, que está prestes a acontecer. Aliás, vamos ter nós, os que somos eleitos na Assembleia Municipal, teremos proximamente, o José Carlos Sousa é Presidente da Assembleia Municipal, teremos proximamente uma reunião, voltará a ser apresentado, e, portanto, há uma solução. O novo plano prevê uma solução que permite resolver problemas, neste momento, urbanísticos relativamente ao Palmela Village. As questões das infraestruturas, claramente, não estão resolvidas, eram da responsabilidade do promotor e, portanto, o promotor tinha a obrigação de manter, enfim, através da constituição depois de outras empresas de gestão de todo o empreendimento. O promotor deixou de o fazer e, portanto, neste momento, realmente, a situação é crítica. Aliás, estive lá a semana passada. A situação é crítica, mas a Câmara Municipal tem uma solução para a resolver. E, Roberto portanto, Lopes Cartegano, obviamente não é suposto ficar assim. É um gigantesco problema. É um gigantesco problema, sim, também já lá tive várias vezes, inclusive a última, a semana passada, e a solução que a Câmara diz que tem, que não apresentou aqui qual é, ninguém conhece, nenhum dos moradores a conhece e continuam preocupadíssimos com a situação. Isto veio do ano, digamos, do ano 2000, talvez, ou logo a seguir, em que foi construído este empreendimento turístico, primeiro como empreendimento turístico, depois devido a vários erros do promotor, de não ter conseguido construir as várias fases de construção para ter uma licença de utilização turística por parte do Turismo de Portugal.
O que se passou foi que a determinada altura, para se conseguirem vender as casas e fazer negócio, a Câmara, com altas responsabilidades, juntamente também com o promotor, mas obviamente aqui sempre mais uma vez a Câmara, que é a responsável por estas coisas, e não sei como haverá forma de dizer que não, passou licenças de habitação às pessoas que habitam no Palmela Village. Passou licenças de habitação àquelas moradias. Uma coisa que é completamente ilegal e não existe no aldeamento turístico. Só poderia ter uma única licença de utilização turística. Mas estas licenças foram passadas. E foram passadas depois de saber que havia um erro, vários anos, entre 2005, salvo erro, esta senhora saberá explicar melhor do que eu, que era a Presidente da Câmara da altura. Essa é uma questão que tem a ver com essa formalidade, mas depois também há a questão da ETA que deixou de funcionar. Disse uma palavra curiosa que foi imbróglio. Isto é altamente um imbróglio que até quem tenta perceber isto não percebe, mas com alta responsabilidade da Câmara. Como é que se passaram estas licenças de utilização de habitação? Qual é o caminho? O caminho agora, já que fala na ETA, isto levou ao quê? O imbróglio jurídico que falou leva agora ao imbróglio ambiental, que é uma coisa medonha. Estive lá, verifiquei, corri o aldeamento todo. A ETAR não funciona. A ETAR não está a funcionar. Porque Há um ano. Não está a funcionar. Há um ano que a Câmara sabe que a ETAR não está a funcionar. Há um ano que a Câmara sabe, mas diz que tem uma solução. Acabou de dizer aqui, há um ano que a ETAR não está a funcionar, já lá esteve a APA, já lá estiveram várias entidades. E a única coisa que se sabe que a Câmara tenha começar por aí? Como? É começar por aí? É começar por negociar com a APA, por criar alguma parceria e depois de tratar e resolver o problema, seja porque é uma coisa que põe em perigo o Concelho de Palmela, o país, o aquífero que alimenta toda a Quinta do Anjo, está a ser contaminado. Os esgotos estão a correr a céu abertos. Com uma ribeira, que é a Ribeira da Salgueirinha, que supostamente a Câmara já regularizou, depois de 30 anos, que regularizou a Ribeira da Salgueirinha, que tem mais problemas em certos pontos do que aquilo que tinha de ser regularidade, esta outra conversa, mas os esgotos estão a correr para terrenos, até já fora do próprio aldeamento do Palmela Village e noutros locais para a Ribeira da Salgueirinha. Portanto, é um problema de sustentabilidade gravíssimo. Gravíssimo. A Câmara está a fazer Carlos Oliveira, já vamos saber. Carlos Oliveira, temos aqui um imbróglio jurídico, depois temos também um problema ambiental catastrófico aqui. Só se conhece em Palmela, porque isto não se conhece o que é que o Bloco de Esquerda tem como solução para estas questões? Bem, estamos a abordar o tema da habitação e eu não queria centrar todo... Não vamos centrar, vamos avançar depois para outras questões. Na questão do Palmela Village, não é porque é uma coisa muito específica do Concelho de Palmela e nós estamos aqui para falar sobre... Não deixa de ser uma questão premente e importante e que urge resolver. São questões que já duram há bastante tempo e eu acho que deve haver vontade de parte a parte, tanto da parte do promotor como da parte da autarquia, de resolver da forma mais célere um problema que, digamos, que já chega à saúde pública, não é? Com as questões dos esgotos que não são tratados e até já estão a céu aberto. Portanto, da minha parte, e eu espero, sendo eleito, também contribuir para a resolução o mais breve possível. Mas tem alguma proposta nesse sentido? A resposta passa por abordar as questões junto das pessoas que vivem no Palmela Village e, em conjunto, encontrar as soluções, porque isto não pode ser só da parte da Câmara, tem que ser feito com um consenso, em conjunto com a comunidade que lá vive no Palmela Village, para resolver as questões e não deixar protelar por mais tempo uma situação que tem que ser resolvida o quanto antes. Afonso Brandão, o Chega também tem olhado para esta questão? Sim. A primeira preocupação é o crime ambiental que há um ano se passa ali, portanto a ETAR não funciona e eu acho que durante este ano houve tempo mais que suficiente para a Câmara tomar as rédeas da situação, dado que a promotora não quer saber daquilo e, portanto, estamos a penalizar o ambiente em Palmela e a Câmara tem que pegar naquilo e resolver o problema ligando, no meu entender, à ETAR mais próxima da Quinta do Anjo, o Palmela Village. Depois, como foi aqui dito e bem, a Câmara passou licenças ilegais de habitação a moradores do Palmela Village e, para resolver essa parte, terá que haver muito trabalho feito entre a população e a Câmara para chegarmos a um consenso, porque há moradores que querem de uma forma e há outros neste momento que querem de outra. Portanto, temos que chegar ali a um entendimento, porque não pode haver um Palmela Village para cada pessoa, mas vai haver um Palmela Village
legalizado e com condições para as pessoas lá viverem, porque este problema deixa aquelas pessoas que investiram e que muitas são de fora e que vieram para a Quinta do Anjo fazer a sua vida numa condição bastante desagradável em termos de paz de espírito, porque não têm, é um problema que têm ali e nós vamos certamente e rapidamente resolver esse problema, porque não é difícil. Vamos saltar do Pamela Village? Não falei sobre É uma solução Mas rápido, difícil, sempre mas passar há a- solução legislada. O problema é que vem, peço desculpa, o problema é que vem do tempo da Ana Teresa e agora do tempo do Executivo que está cá e não fizeram, portanto são 20 anos. Vamos ouvir que só a podiam ter feito. proposta do PS Não, para não, avançarmos não tem 20 anos. para a A questão, habitação pública. tentar aqui fazer uma síntese, porque o Pamela Village dar-nos-ia aqui pano para mangas, dava só um programa. Mas não podemos associar, como a Isabel fez inicialmente, o Pamela Village ao PDM. O Pamela Village é uma pequena parcela de todo o PDM que não está aprovado ainda em Palmela. Eu não falei do PDM, mas está bem. Não, falou do PDM, iniciou com o PDM. As questões são muito simples. O município passou licenças num espaço que era de índice não habitacional, mas de índice turístico. Passou as licenças e essas licenças, muitas delas que eu vi, dizem a licença é passada, mas não está em conformidade com o alvará. E o que é facto é que os bancos emprestaram o dinheiro. Não, a licença não diz isso, desculpa. Diz, sim senhor. Basta falarmos com a candidata do Bloco de Esquerda, que vive lá e que tem uma licença, Também já tem tem um várias documento licenças. exatamente assim. E já vou dizer o outro documento que eu acho que ainda é pior. E há várias diferenças. E há várias diferenças Eu também. propunha que fosse objetivo, Não, porque senão não vamos falar, não vamos conseguir falar da habitação Vou ser pública, muito objetivo, que eu acho mas que é muito tenho que importante e dizer não temos isto. tempo. Ou seja, é a CDU, isso é evidente que é a CDU, mas é a própria Ana Teresa, que durante todo este processo inicial acaba por avançar com este tipo de solução, eventualmente com um acordo com o promotor, etc. Qual é etc. a O que é relevante neste momento é que o município, ao tentar transformar tudo aquilo de turístico e habitacional, dá um documento a cada um dos habitantes a dizer que não vai processar o município pela alteração do uso. E os habitantes assinam. E, portanto, para nós, isso não é razoável. Essa é uma iniciativa tem... do promotor, atenção. Percebemos? Não, peço desculpa, não é uma Vamos iniciativa do promotor. Atenção. Fica O documento é da Câmara. Há uma Fica grande essa confusão entre aquilo que o documento é da próprio... Câmara. Eu respondo por aquilo que fiz e sei o que Querem fiz. falar o do documento da é recente. habitação pública? Pronto, então eu estou a responder pela origem do processo. E a origem do processo é uma legislação altamente confusa que permitia também a existência de habitação. Isso Já é percebemos absolutamente que o Pamela indiscutível. Village É é um As licenças de habitação Há 3 associações de moradores. e difícil Não de foi apenas um. de Podia ter havido ali um O erro. ideal com as Mas associações, talvez conheço seja o desenho da Câmara mais e fácil sei que resolver a posso questão resolver. da habitação Sei que posso pública. resolver. Muito bem. É mais fácil resolver a questão da habitação pública? Pergunto. Bem, é um problema mais generalizado, Pronto. direi, mais generalizado. No caso Foi do- mesmo para se fazer silêncio, No que eu caso, disse que era mais fácil. no caso do Conselho de Palmela, a situação, apesar de tudo, é um bocadinho diferente. Vamos lá ver. A habitação é um grande problema no país, nomeadamente nos núcleos mais urbanos e nas proximidades, em Lisboa e nos concelhos mais próximos. No caso do Conselho de Palmela, claro que estamos a ser penalizados pela subida de preços, sobretudo. Portanto, o problema da habitação no Conselho de Palmela não é um problema de existência ou não existência de fogos para a habitação. Porque nós temos, por exemplo, 3.000 fogos que não estão ocupados e que são... Como é que isso se explica? Pois, explica-se por razões de ordem diferente. Alguns estão devolutos e até podem ser considerados de proprietários com alguma dificuldade em recuperá-los, por exemplo. Mas outros estão fechados a viver um bocadinho nesta espera e dinâmica de subida de preços que o mercado gera. Portanto, na verdade, o que nós precisamos em Palmela, como de resto no país, como em muitos outros espaços do país, concelhos do país, é a promoção de habitação pública que possa contribuir para disciplinar, não só para gerar alguns fogos a preços controlados e, portanto, mais acessíveis para as pessoas que trabalham. Está a falar de construção ou está, por exemplo, a fazer em parcerias com os proprietários dessas casas? Não, para rendas? estamos a falar de coisas diferentes. Portanto, quando se fala de habitação, muitas vezes fala-se na falta de fogos para habitar. E eu estou aqui Neste caso, a fazer há a minha declaração de princípio no nosso caso, não há falta de fogos para
habitar. Há falta de capacidade financeira para as pessoas comprarem ou alugarem os fogos que existem. Pronto. A Câmara Municipal está a promover, enfim, eu espero continuar a promoção de construção de habitação pública um pouco pelo Conselho. Claro que não é panaceia para o problema geral. Esse, efetivamente, tem que ser um problema tomado de forma mais rígida relativamente ao mercado em geral, porque o problema que ali está colocado é de preços. A Câmara está a construir fogos neste momento, está a reabilitar fogos, já fez alguns, eu espero continuar a fazê-lo, mas mais uma vez o papel das câmaras aqui é mais uma vez um bocadinho do problema. Exatamente. Carlos Oliveira, um bocadinho da solução. Soluções para a questão da habitação em Palmela. Então, há muitos fogos devolutos? Para contextualizar só esta nota, Portugal é dos países com menor taxa de habitação pública da Europa, só com 2%. E é preciso fazer um caminho muito grande para conseguirmos dar resposta também às pessoas que necessitam de habitação e que neste momento não têm rendimentos. É precisamente alocar mais habitação para aquisição a custos controlados ou renda acessível para quem tem rendimentos muito baixos. Mas a habitação que já existe, que, como disse... Nas duas vertentes, a habitação que já está edificada e, na nova construção, criar condições ou criar regulamentos para que os construtores tenham uma percentagem dessa construção que seja dirigida precisamente a pessoas com menos recursos. Um construtor, neste momento, tem mais vontade de construir para um segmento de pessoas com rendimentos mais altos e constrói nesse sentido, com habitações que custam várias centenas de milhares de euros, ficando depois as pessoas com menos rendimentos sem possibilidade de ter uma habitação própria. E é aí que a regulação pública... E o município tem essa capacidade. Permita-me só concluir também. Sim. Que eu também utilizei pouco tempo, agora permita-me só também exceder um bocadinho na parte desta resposta. O município também tem a possibilidade de intervir junto do Poder Central, tanto na questão das rendas, para limitar, pôr limites às rendas, para que as rendas não atinjam valores incomportáveis pela grande maioria das pessoas, como também no regulamento dos preços das casas. E é aí que entra a construção pública, também para regular o mercado, que neste momento, como sabemos, está, como já disse, são preços incomportáveis para a grande maioria das pessoas que neste momento vivem de um salário que é muitas vezes o salário mínimo. Afonso Brandão, estamos aqui já com o tempo ultrapassado. Eu a parte da habitação... Que soluções é que Olha, eu primeiro gostava de deixar nota do seguinte. Palmela, o município de Palmela perde investimento de empresários de vários setores todos os dias. Não tendo emprego ou perdermos estes postos de trabalho faz com que a habitação se torne um problema ainda maior. Esse é o primeiro ponto e, portanto, o que eu gostava de fazer como Presidente da Câmara é receber todos os empresários que querem investir em Palmela e tornar Palmela mais próspera em termos de indústria, em termos de trabalho, para que as pessoas não precisem tanto destas casas a rendas muito controladas. Primeiro ponto. Segundo ponto, temos há 20 anos a elaboração do novo PDM que eu gostava de mostrar à Câmara. O amarelo é o que vai deixar de ser possível construir e o vermelho é onde este novo PDM permite, e não esteja a dizer que não, porque isto é da Câmara Municipal, não é meu, primeiro ponto. E então vai tornar os preços que estavam aqui a falar muito mais altos, porque a possibilidade de construir será muito menor. E o terceiro ponto que eu gostava de deixar aqui nota é que o urbanismo na Câmara Municipal de Palmela não funciona. Qualquer pessoa individual, uma família que queira construir ou um empresário que queira construir, tem 3 anos pela frente, no mínimo, de burocracias. E, portanto, nada disto ajuda a habitação em Palmela. Estas são as notas que nós vamos mudar. Muito obrigado. Roberto Lopes Carteiro, quanto à habitação, sim, vou tentar dizer, há muita coisa para falar sobre a habitação e é das coisas que mais longas teria aqui para falar, provavelmente. Mas primeiro é necessário que haja uma solução séria de reabilitação urbana em Palmela, que os planos de reabilitação sejam de facto sérios e que sejam aplicáveis.
Uma reabilitação, por exemplo, do Centro Histórico de Palmela, do Centro Histórico do Pinhal Novo, não pode ter os mesmos indicadores quando são centros urbanos completamente diferentes. O que se tem visto é uma casa recuperada aqui, uma casa recuperada ali, no Centro Histórico de Palmela, mas não se atrai a dinâmica económica para o Centro Histórico de Palmela. Incentivos fiscais. Depois temos um grave e sério problema que é comum e que não há ninguém no Conselho que não se queixe, quer particulares, quer empresas, que é os serviços de urbanismo da Câmara Municipal de Palmela. Uma licença de habitação não pode demorar 3 anos, uma licença de construção não pode demorar 2 ou 3 anos. É demorado, é lenta, é burocratizado. É preciso uma reforma séria destes serviços, poderia aqui precisar como, mas o tempo já não nos permite e vou avançar. Depois, em relação ao PDM. É necessário um novo PDM, que está agora em discussão mais uma vez, já foi reprovado na Assembleia Municipal. A CDU pretende levar o mesmo PDM sem qualquer alteração na próxima semana novamente à Assembleia Municipal. Eu espero que o resultado seja o mesmo, que o documento é o mesmo. Não concorda com o PDM? E claro que não como concordo e ele claro que está votarei contra, porque não me vi alteração nenhuma, nem sequer ninguém me contatou com alguma alteração, nem para que desse mais alguma proposta, ou fazermos um estudo todos juntos e levarmos mais algum tempo a que se pudessem fazer essas propostas. É um PDM que reduz drasticamente os perímetros urbanos e não é verdade que a lei obriga isso, a lei não obrigava a reduzir, poderá impedir de aumentar, mas não era preciso reduzir 50% em forma alguma, assim como a lei permite também Já alterar. percebemos que está em desacordo com a proposta Totalmente. do PDM. Todas as José Carlos entidades Sousa, públicas defendem muito aquele objetiva, PDM. há bocado Não, foi não é ótimo com a questão da Eu sou saúde. sempre ótimo. Quando me pede, eu faço. Peço-lhe que seja É um também minuto, é um agora. minuto, não vai. Tem aqui uma Até, adepta, é verdade, candidato do Partido já percebi. Admiradora. O município até há 2 anos atrás tinha 34 habitações públicas, por assim dizer. E portanto é um número exíguo para 50 anos de poder. Há um trabalho feito a esse nível, muito lentamente, e que ainda não dá resultados em Palmela. Temos de ter terrenos municipais cedidos eventualmente a cooperativas ou a promotores para que se possa avançar com habitação. E teremos claramente que, fiquei muito satisfeito por a Ana Teresa aqui ter dito que temos 3.000 casas desabitadas, mas eu não conheço o cadastro. 3.000 focos. Eu não conheço esse cadastro e, portanto, por acaso até vou pedir ao serviço o cadastro. INE, desculpe, são dados do INE. Não, peço mas não são mas peças eu para preciso- não, por favor. É porque eu preciso de andar na rua e fonte é o perceber- vamos e ter que perceber- terminar. sim, vou mesmo terminar. Último. A questão da construção modular pode ser uma solução, mas esta construção modular não pode ser única e exclusivamente para famílias carenciadas. Tem que ser para famílias não é. carenciadas, O que a para Câmara faz jovens não é. e para a classe média. É para quem precisa. Terminamos Classe aqui. média não Terminamos consegue aqui. comprar uma Agradeço casa. muito as vossas propostas para. Foi 1 hora. Agradecemos as vossas propostas, as ideias para o Conselho de Palmela para os próximos 4 anos. Até sempre.